Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Coisa boa estarmos aqui nessa tarde para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura sempre. Eu muito me alegro, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede e poder louvar o seu nome, exaltá-lo na beleza de sua santidade, porque a nossa confiança está no Senhor. É Ele que nos ajuda dia após dia a olhar para além das dificuldades, para além dos problemas e descansar somente nele. Meus queridos, eu quero deixar uma breve reflexão da palavra de Deus para nossas meditações aqui nesta tarde. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Salmos 16, leiamos o verso de número 1 e o verso de número 2. Salmos 16, verso 1 e verso de número 2. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, este salmo é um salmo entre tantos outros salmos que mostra a confiança do salmista em Deus, que mostra a maneira como o salmista descansa nos braços de Deus. É muito importante a gente confiar em Deus de verdade, porque às vezes a gente diz que confia em Deus, mas quando surge qualquer dificuldade, fica evidente que a nossa confiança não era verdadeira ou não estava firmada de fato em Cristo. Mas é importante demais nós confiarmos no Senhor. O salmista, ele pede: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A palavra guardar traz a ideia de protege-me, ó Deus, livra-me, ó Deus, porque em ti confio. Então veja o salmista solicitando a Deus os cuidados. E por que ele pede a Deus? Porque ele sabe que ninguém pode tocá-lo se Deus está lhe guardando. A gente às vezes, diante do quadro que nós vivemos, nós usamos diversos meios para estarmos seguros. A gente reforça a grades da casa, coloca aranhas nas janelas, aumenta o muro, coloca sinais de alertas, colocamos cercas elétricas e a gente vai então promovendo meios para nos assegurar de que estamos seguros. Mas observe, irmãos, que não há nenhuma segurança se de fato Deus não guardar. Olhe, nós estamos aí há quase 6 meses usando máscaras para se proteger. Aí vem a OMS, né, e dá uma nota dizendo que a máscara nunca protegeu. A máscara, ela evita um contato mais imediato, mas na verdade nunca protegeu. Imaginou? Então você olha para essas situações e vê que somente Deus é quem nos guarda. É somente Ele quem nos livra. Sabe como a máscara ela nos protege? Por exemplo, se uma criança ela gofa, por exemplo, na minha blusa, ela vai ter o primeiro contato com a minha roupa, mas vai ficar um pouquinho úmido lá na minha pele, sim ou não? Pronto, é como ela guarda. Então, veja que de uma forma ou de outra, as pessoas são
alcançadas e o vírus invisível que estará aí assolando, amedrontando, dando uma segunda onda em alguns países. Há também uma forte tendência de dar uma segunda onda também no nosso país. Embora a segunda onda do vírus não pode dar antes do dia 15 da eleição, tá certo? Porque os políticos não vão permitir. Só depois da eleição ou talvez depois do carnaval. Antes disso, os políticos asseguram de que não vai acontecer. Inclusive, para as igrejas há uma quantidade X para liberar os cultos, mas para os comícios políticos já pode até 15 mil. Certo? Porque, afinal de contas, é para passeata política. Então, observe, irmãos, que o salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. O salmista disse: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se Deus não guarda, não adianta ter muro alto, grade, por mais robusta que ela seja, não adianta ter cerca elétrica, portão automático, tentar de todas as formas se guardar, se Deus não for a sentinela de nossa casa, se Deus não for a sentinela da nossa vida. É nele que nós confiamos. Nossa vida, irmãos, está na palma das mãos de Deus. De tal forma, irmã Sônia, que nada pode nos acontecer caso nós confiamos em Deus. Nada pode nos acontecer se Deus não permitir. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Livra-me, ó Deus, porque em ti está a minha confiança. Agora veja comigo o verso 2, olha o que o salmista vai dizer: a minha alma disse. Quando ele fala a minha alma disse, ele está falando: o que eu estou dizendo não é de lábios, ela vem lá do interior. Aleluia, louvado ao Senhor, porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas falam muito de fora, fala muito de lábios, mas não fala do interior. Aí o salmista diz assim: a minha alma disse ao Senhor. A alma é a sede das emoções, a alma é onde está, tu és o meu Senhor. O que é que a gente aprende aqui? Primeiro, que Deus é um Deus pessoal. Veja que ele usa o pronome pessoal, tu és, o pronome pessoal, tu és meu. Olha, ou seja, um pronome possessivo. Olha ele dizendo: tu és meu. O salmista está declarando que Deus é dele, porque Deus, ele é um Deus, o Deus do universo, mas Deus também é um Deus pessoal. Aleluia. Deus é um Deus pessoal para cada um de nós, irmãos, porque Deus se revela a cada um de uma maneira específica. Já percebeu que Deus se manifesta para cada um de uma maneira específica? Para cada um Deus fala de maneira bem específica e chama de maneira específica, porque Ele também é um Deus pessoal. Olhe, por exemplo, para José, Deus aparece em sonhos, dando sonhos para ele. Não é interessante? Para Abraão, ele escuta uma voz: sai da tua terra e da tua parentela. Olha, por exemplo, para Moisés. Para Moisés, ele aparece numa sarça ardente. E Moisés vai se aproximar, e Moisés, querendo saber quem é, ele diz: eu sou o que sou, Moisés. Aleluia, louvado seja o Senhor. Observem que para Gideão, ele aparece na forma de um anjo e fala com Gideão. Olhe que para os discípulos, ele se apresenta feito um homem. Ele se apresenta um homem agora que é 100% homem, 100% Deus. Ele tem várias maneiras de se apresentar. Para Isaías, ele se manifesta sentado no alto e sublime trono, e ainda deixa Isaías ver alguma parte do céu que vê os serafins voando de um lado para o outro, e os serafins cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é um Deus pessoal, irmãos. Ele se apresenta no coletivo, lá no Monte Sinai se apresenta com trovão,
se apresenta lá na nuvem, se apresenta lá estrondando tudo, o povo ficou com medo. Deus se apresenta coletivamente, se apresenta, mas Ele também é um Deus pessoal. Ele é o Deus que Jesus na oração diz assim: quando orardes, oreis assim, Pai nosso. Olha, pessoalidade, Pai, aleluia. Nós podemos na oração chamar Deus de Pai, porque há um relacionamento entre filho e pai, aleluia. Nós temos então um Deus que é um Deus pessoal, aleluia. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus longe, não é um Deus intocável, não é um Deus inacessível, não. O nosso Deus é acessível, Ele é o nosso Deus pessoal. Aí o salmista faz: Tu és o meu Senhor. Interessante, né? Ele chamar o Senhor de Deus de Senhor, porque chamar Deus de Deus, todo mundo pode chamar, agora nem todo mundo pode chamar Deus de Senhor. Qual é a diferença, pastor, de chamar Deus por Deus e chamar Deus de Senhor? A ideia de chamar alguém de Senhor é quando você entende que você está hierarquicamente, não é hierarquia, abaixo daquela pessoa, e aquela pessoa você deve total obediência, você deve a ela total respeito, você deve a ela total temor, você deve a ela total reverência. Por isso que você chama o outro de Senhor. Porque os filhos devem chamar os pais de Senhor? Porque ele reconhece que ele só está hoje vivo na existência porque é proveniente de um pai, porque ele chama o pai de Senhor e deve dar a bênção aos seus pais, porque na nossa cultura entende-se que o pai está numa hierarquia maior do que o filho. Por isso que o filho chama o pai de Senhor. Nos quartéis, por exemplo, os soldados, os inferiores, sempre chama aquele que na hierarquia está superior a ele também de Senhor, porque entende que ele é uma autoridade sobre ele. Quando o salmista diz: Tu és o meu Senhor, ele está dizendo: eu reconheço a minha posição na criação, aleluia. Eu reconheço que Tu és Senhor, Tu és quem manda, Tu és quem governa, Tu és quem lidera, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu te sirvo, eu reconheço que Tu tens autoridade sobre a minha vida, aleluia. Tu és o meu Senhor. Agora essa expressão final é chave. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz: não tenho outro bem além de Ti. Irmãos, sabe quem escreveu este salmo? Sabe quem escreveu? Isso é importante a gente entender quem escreveu, porque ele está dizendo: não tenho nenhum bem além de Ti. Aí você poderia pensar: isso deve ser bem um mendigo lá de Israel, né? Dizendo, não tem nada, e dizendo: Deus é o meu maior bem. Mas quem escreveu esse salmo? Será que foi um mendigo que não tinha nada realmente? E Deus era tudo para ele? Quem escreveu esse salmo? Sabe quem foi? Davi. É Davi que escreve este salmo. O rei Davi. Davi, ele é considerado um dos maiores reis de Israel, irmãos. Davi ia para campos de batalha e sempre voltava vitorioso. Até quando jovem, os desafios de Davi foi sempre de vitória, porque Deus era com ele. Você vê Davi cuidando da ovelha, vencendo o urso e o leão, porque Davi, ele tem essa comunhão com Deus que o torna vencedor nas batalhas. Aí você vê Davi enfrentando Golias, onde 40 dias nenhum soldado ousou enfrentar Golias. Davi pede para ir lutar. Saul ficou com pena da estatura de Davi, disse assim: eu vou te dar uma armadura para tu guerrear. Colocou uma armadura em Davi, que Davi mal conseguia andar. Ele disse: meu senhor, não dá para eu guerrear com isso não, deixa eu lutar sem essa armadura, porque eu vou lutar com Golias
Golias não é com as armaduras de Saul. Eu vou lutar contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi chega, Davi estava com excesso de confiança em Deus. Ele chega então dizendo: ei, você está afrontando Deus vivo. Quem você pensa que é para afrontar o Senhor dos Exércitos? Davi enfrenta e vence. É Davi que está dizendo: não tenho nada senão ti. Davi teve esposas, Davi teve filhos, Davi conseguiu construir um imenso palácio para ele. Só não fez o templo, mas preparou todo o material, detalhe, os melhores material. Então Davi era um homem muito rico, muito próspero. Davi era um homem que ele liderava a nação de Israel, as pessoas pagavam tributos. Davi era o grande líder de Israel. Agora, Davi que tinha status, Davi que tinha vários recursos, ele está dizendo: não tem outro bem além de ti. Irmãos, você sabia que Lutero uma vez disse assim: dentro do coração do homem há sempre um ídolo. A gente precisa ter muito cuidado com esse ídolo que há dentro do nosso coração, que quer reinar em nós. Porque na nossa ótica, prosperar é somente ter coisas. Aí você fica pensando: se eu tiver o melhor emprego do bairro, da cidade, ou um emprego que gere muitos recursos financeiros para mim, eu estou feliz, eu estou satisfeito. E a gente começa então nessa ânsia de ter esse emprego dos sonhos, termina às vezes sacrificando o próprio Jesus. Esse ídolo vai crescendo em nosso coração. Às vezes a gente coloca como meta em nosso coração ter a casa dos sonhos, e a gente então batalha para ter a casa dos sonhos, para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente então se empenha tanto naquilo que parece que aquilo é o único objetivo de vida. Eu não estou falando que ter o melhor emprego, a melhor casa, outros itens que você deseja não seja importante, mas cuidado, porque não pode ser o maior bem que você tem. Não pode ser o melhor recurso que você tem, não pode ser aquele objeto de maior amor que você tem. E é isso que o salmista está dizendo: eu não tenho outro bem além de ti. Ele estava dizendo: eu não permito que nenhum ídolo entre em meu coração e venha governar ou liderar a minha vida, porque a minha vida pertence ao meu bem maior, que é Deus. E olha que ele vai dizer, mesmo sendo farto de muitas coisas, que aquilo para ele não era nada, porque o maior bem que ele tinha era Deus. E observe que na realidade isso é um grande fato, irmãos, porque não adianta a gente ter uma casa bonita e não ter a graça de Deus sobre nós. Não adianta você ter na mesa o melhor prato, aquela picanha, né, com aquela gordurinha que você fica se lambendo, mas quando você comer não ter sabor. Não adianta você ter aquele colchão Ibe estava falando hoje do colchão, né? Um colchão cheio de pastilhas de infravermelho. Se você deita nele e não consegue dormir, porque somente Deus dá o sono. Não adianta você estar construindo tudo, mas a parte de Deus, isso perde o sentido. Até saúde, a parte de Deus, perde o sentido. Porque tudo em nossa vida só passa a ser valorizado quando Deus, Ele é o nosso bem maior. Quando Deus é nosso bem maior, a gente procura honrar a esposa, porque Ele é o nosso bem maior. Quando Deus é o nosso bem maior, a gente procura honrar nosso esposo, porque Deus é o nosso bem maior. Quando Deus é o nosso bem maior, a gente cuida de honrar nossos filhos, disciplinar Ele no Senhor, porque Ele é o nosso bem maior. Quando Deus é o nosso bem maior, todas as outras coisas funcionam. Deus é a grande engrenagem, irmãos, que faz as pequenas coisas funcionarem. Mas se a gente tira essa grande engrenagem da nossa vida, as outras coisas param. As outras coisas ficam travadas. Elas não avançam. Ainda que seja uma riqueza,
Aquilo que a gente constrói a parte de Deus não pode ser chamado de prosperidade. Porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ser próspero. Tem pessoas que é rico, mas não é próspero. E tem pessoas que não é rico, mas é uma pessoa próspera. Tem pessoas que têm muitos recursos financeiros, mas não é próspero. E tem pessoas que não têm recursos financeiros, mas é uma pessoa próspera. Porque riqueza você trabalha e conquista, mas prosperidade somente Deus pode te dar. Aleluia! Prosperidade vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Aleluia. E o salmista vai dizer: não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Olha comigo o verso de número 5. Olha o que ele vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu me sustenta a minha sorte. Irmãos, ele está dizendo que Deus é a porção dele. Deus é o maior presente que ele tem, é o maior bem que ele tem. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa do verso 2. Ele está declarando que Deus é a porção de sua vida, Deus é a herança de sua vida. Qual é a sua herança, irmãos? O que é que você tem como maior bem da sua vida? O que é que você tem como algo que é a mola propulsora que move você todos os dias, que te faz, mesmo num dia de tempestade, de chuva, mesmo num dia de dificuldade, de lutas, você acordar, levantar e se preparar para mais um dia de batalha de cabeça erguida? Qual é a mola propulsora que te impulsiona a fazer isso? O que é que te faz rir mesmo quando não dá para rir? O que é que te faz dar uma palavra para alguém mesmo quando você é quem precisa de uma palavra? O que é que te faz ser conselheiro quando você precisa de um conselho? Qual é a mola propulsora que está dentro de você, que te faz se alegrar apesar das circunstâncias, que te faz olhar para o alto, mesmo quando tudo ao teu lado está desabando, mas você está com olhos fixos naquele de quem virá o teu socorro. Aleluia. O que é que te coloca de pé quando as tuas pernas não têm força para se colocar de pé? O que é que te sustenta quando você não tem mais forças? O que é que te sustenta? Quem é que te dá as mãos? Quem é que te diz: vai, porque eu te tomo pela mão direita, não temas? O Espírito do Senhor está aqui nesta tarde. Deus está dizendo para você: eu sou a tua porção. Se eu sou a tua porção, me adora, me glorifica, me exalta. Rende cada detalhe da tua vida em minhas mãos. Quantos têm o Senhor como sua porção nesta tarde? Pode adorar o nome de Jesus. Deus é a sua porção, adore a Ele. Deus é a sua porção, exalte a Ele. Se Deus é a sua porção maior, glorifica a Ele. Porque quem tem Deus como sua porção tem livramento, tem o cuidado do Senhor. Quem tem Deus como sua porção tem a mão do Todo-Poderoso estendida sobre a sua vida. E deixa eu te dizer algo nesta tarde: a mão do Senhor estendida está sobre aqueles que têm o Senhor como sua porção, e agindo Deus, quem impedirá? Deus está com as mãos estendidas para te abençoar nesta tarde.
presença de Deus aqui nesta tarde, a presença renovadora do Espírito Santo. Deus é quem dá força, Deus é quem renova. Às vezes você não tem força para se colocar de pé, mas a destra fiel te sustenta. Aleluia, o teu refúgio te sustenta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós não vamos temer mal algum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Deus está com você. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, exalte a Seja tocado pela glória do Senhor nesta tarde, seja tocado pela glória de Deus. Receba renovo do céu nesta tarde. O Espírito Santo nos renova, ainda que o nosso exterior se corrompa. Dentro de nós o Espírito Santo vai nos dando forças para permanecer firme, para permanecer de pé. Satanás tem feito de tudo para te fazer parar. Satanás tem feito de tudo para te fazer desistir, mas você está firme na rocha que é Jesus.